aí galera, beleza? Hoje aqui um videozinho rápido para falarmos de uma polêmica que tomou conta das redes sociais. E do que é que eu estou falando? Quem viu o título do vídeo já está sabendo, mas vamos falar do caso do Paulo Figueiredo, que saiu da Jovem Pan e fez aí revelações bombásticas sobre a rádio. Gente, quem não viu o vídeo, recomendo que veja para entender tudo que o Paulo fala. Não quero ser repetitivo e falar tudo que ele disse em vídeo, mas em síntese, ele diz possuir documentos, diversas coisas aí, mensagens, que comprovem tudo o que ele falou. E, bem resumidamente, ele disse o quê? Na Jovem Pan existe, assim, né, algumas limitações. Você não pode falar de algumas pessoas, nem de algumas outras pessoas, alguns grupos, alguns políticos. Ele cita, inclusive, o João Dória. E nesse vídeo aqui hoje, eu quero te mostrar um pouquinho mais do lado sombrio da Jovem Pan. Quem é inscrito aqui antigo no canal já deve ter visto algum vídeo ou outro sobre o tema, e aqui eu selecionei os principais pontos. O Paulo saiu da Jovem Pan exatamente por falar demais e falar a verdade, mas não é o primeiro caso. Como vocês podem ver aqui, em 2017, o Jornal do Tocantins aqui nos mostra, âncora completa 21 anos na Jovem Pan e é demitido no dia seguinte. Uma demissão assim, corrida. Assim como foi com o Paulo. Ele não entendeu nada do que estava acontecendo. Tiraram ele do ar. Esse caso aqui ocorreu com o Paulo Pontes, era jornalista e âncora na época. Ele diz, segundo o próprio comunicador, não deu tempo nem de receber os cumprimentos de todos os amigos de trabalho. Mais abaixo, Paulo também criticou o posicionamento político da rádio e afirmou que, para ele, desde sempre, Lula, Aécio, Temer, Alckmin e milhares de outros se equivalem. Político. Mas a lei na Jovem Pan era só criticar o PT e abafar o resto. Então não é a primeira vez que esse assunto vem a público. Mas a Jovem Pan fica lá, coloca alguns jornalistas de direita para vender a imagem, né, de não, olha só, somos independentes. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Existem algumas normas a serem cumpridas, como é em toda empresa. O Paulo Figueiredo, ele fala aí sobre o diretor de jornalismo, o Candil, e não é a primeira vez também que se fala sobre o Candil e seu método de trabalho. O Paulo Philips postou aqui uma matéria do Yahoo Finanças, nas redes sociais, em seu tweet, e fala o seguinte, parece que o atual diretor de jornalismo da Jovem Pan, que o Paulo Figueiredo denunciou, por tentar interferir nas pautas, já fazia isso, não é de hoje não. Nesta notícia de 2014, foi noticiado que ele fazia exatamente a mesma quando ainda era diretor na Band. Você viu? Pois bem, agora o jornalista Flávio Rico do UOL revela haver uma determinação por parte da Bandeirantes para que poupem a CBF e personagens ligados a ela de qualquer comentário mais crítico. Humberto Candil, diretor de esportes, teria ligado ao switcher do programa Band na Copa para ordenar que parassem com 2 assuntos ali tratados. Mais de um diretor de jornalismo, eu vou mostrar que tem mais, tá sendo aí, né, denunciado por ter um viés. Mas olha só, na época do Paulo Pontes não era o Candil, é na época agora do Paulo Figueiredo. 2 Paulos saíram, né? Então nós já temos, eu não sei quem era o diretor naquela época, em 2017, mas não é de hoje que a Jovem Pan tem, né, o seu jeitinho de trabalho. E a gente vai falar de uma terceira pessoa logo menos. Ainda sobre a Jovem Pan, vou falar aqui do lado realmente sombrio dela, e principalmente assim a coisa fica complicada quando nós falamos em dinheiro. Vejam só isso daqui. Governo Alckmin aumentou o investimento publicitário no site da Jovem Pan, que ocupa o... eu não sei nem falar esse número mais. 645, a posição 645 em ranking. Deveria ter olhado no Google como é que pronuncia. Diz aí o Pedro Zambarda, é uma matéria de 2016. O governo Alckmin investiu quase 16 milhões de reais de 2011 até este ano em propagandas em sites jornalísticos. A expansão do investimento online foi 244% neste período. Em 2011 foram 717 mil. Em 2016, 2.471. Aumentou o investimento aí no site da PAN, em outros locais. Essa é uma prática, né, que a gente lembra do João Dória, que
neste ano, o João Dória ele aumentou em 69% os gastos, também com publicidade. O Dória também fez mais coisas que, como posso falar, ajudaram a Jovem Pan bastante. Isso no ano passado. Olha só essa outra matéria também em 2015. Jovem Pan recebia dinheiro para divulgar reportagens favoráveis à Kassab, diz revista. Na época, em julho de 2015, é uma reportagem na revista Piauí contando aí do ocorrido. Na gestão do Kassab, a prefeitura costumava pagar cachê aos repórteres da PAN por esse tipo de serviço, e um jornalista poderia receber até R$10 mil extras fazendo a reportagem pautada pelos marqueteiros da prefeitura. Ainda segundo a matéria, peças publicitárias de empresas ligadas ao governo de Geraldo Alckmin, como Metrô e Sabesp, aparecem disfarçadas em meio à programação em forma de publi editorial, ou seja, o ouvinte não é avisado de que não se trata de jornalismo, e sim propaganda. Somente este ano, conforme apurado pela Carta Capital, o Metrô investiu R$235 mil na Jovem Pan. Você ainda vê aqui, haveria um mensalão tucano por trás das propagandas da Sabesp. O Ministério Público Estadual de São Paulo poderia investigar se, por intermédio da Sabesp, o governador tucano estaria repetindo em São Paulo o que o governador mineiro Eduardo Azeredo fez com a CEMIG. Aí dizia que o promotor José Carlos Bonilha cita na representação veículos como a Jovem Pan e também o UOL, que levaram as campanhas pagas pela empresa. O Ministério Público pediu, inclusive, as cópias das gravações exibidas durante a programação da emissora da rádio. Ele alegou que a conduta é vedada a partir de 2 de julho do ano de eleição municipal. E não paramos por aí. A Jovem Pan também recentemente tinha um diretor de jornalismo nada suspeito, Felipe Moura Brasil. Hoje a gente vê, principalmente o caráter desse rapaz, atuou ativamente para que pessoas fossem perseguidas pelo Estado. Ele fez quem não lembra, os blogueiros de Crachá, uma matéria com vários prints que ele deve ter recebido aí do Luciano Ayan, para entregar a cabeça de todo mundo para ser primo das fake news, e sempre aquela mesma ladainha de sempre. Pedindo na PGR, que Bolsonaro traiu, juiz de garantias, toda aquela baboseira de sempre. Aqui, inclusive, é um vídeo dele, do dia 24 de janeiro. Naquele momento, o que foi que aconteceu? Só vou mostrar o comentário abaixo, e quem tiver a memória fresca deve lembrar. A Osana Rocha fala, nos conte sobre esse financiamento do Dória na Jovem Pan e o que o seu patrão fez no verão passado. Você falou tanto, mas pelo visto é você o verdadeiro blogueiro de Crachá, Gente, em 2020, no início do ano, o governo do estado de São Paulo liberou linhas de crédito para modernização de rádios. E aí, se você realmente é curioso, porque não é difícil de achar, coloque quantos milhões em financiamento a Jovem Pan conseguiu. Vocês veem, hoje em dia, os estúdios todos reformados, de ponta, financiamentozinho, aquele camarada, que o governo ajudou. Jovem Pan, João Dória, amigos de longas datas. Ainda sobre o Felipe Moura Brasil, quem está falando aqui que a Jovem Pan tem um lado, isso daqui foi bem interessante, muito interessante. O Felipe Moura Brasil, ele assumiu a diretoria de jornalismo, você pode ver, em fevereiro de 2019. E aquele ano foi bem interessante, foi o primeiro ano do governo Bolsonaro. E conforme eu ia acompanhando os acontecimentos da política, eu comecei a notar um padrão na Jovem Pan. E o que é que eu estou te falando? 2019, como foi 2020, como está sendo 2021, sempre temos crises dentro do governo. Crises. Sempre eles tentam fomentar crise. A primeira crise que nós tivemos foi a do Laranjal do PSL. Que o Bebiano queria jogar o problema para Bolsonaro. Carlos Bolsonaro vem a público, mostra os áudios do Bebiano e aí a operação foi para o saco, inclusive Bebiano saiu do governo. O que foi que a Jovem Pan fez? Percebam. Se Felipe Moura, a matéria diz que Felipe Moura assumiu dia 20. Se a matéria foi publicada no dia 20, você sabe como é a contratação, A contratação já tem por alguns dias. Já vem conversando, vendo se dá, se não dá. Então, pelo menos 10 dias antes, o Felipe Moura Brasil já estava em conversas para ser o diretor de jornalismo, já devia estar tocando alguma coisa internamente. Foi Felipe Moura Brasil assumir a diretoria, primeira crise do governo, levaram o Bebiano. Mas nesse caso aí o Bebiano estava envolvido, foi por isso que a Jovem Pan levou o Bebiano.
Tem certeza disso? E por que eu estou falando? Porque logo depois tivemos os escândalos do áudio que vazou, que pegava o delegado Valdir, Felipe Francischini, Daiane Pimentel, falavam absurdos de Bolsonaro. Quem lembra desse áudio vazado? Esse áudio foi vazado numa quinta-feira. Na sexta-feira, o que acontece? O bebê não tá lá, do pânico. Uma nova crise, estava bebendo no dia seguinte. Quem que estava no pânico na segunda-feira? A Joyce Hasselmann, que é uma traidora. E à noite, na mesma segunda-feira, após o episódio que repercutiu, isso ocorreu em outubro de 2019, ela estava no Roda Viva, que é da Fundação Padre Anchieta, que é do governo do estado de São Paulo. É a TV do Dória. Nada suspeito por aqui. Depois tivemos o caso dos panetones. Quem lembra? Quem lembra do escândalo dos panetones que depois viram que não tinha nada demais? Quando foi lá o preço que cada panetone custa, viram que tinha fotos, o pessoal recebendo das empresas, não adiantou. Foi só escândalo. Mais uma vez, uma crise. Quem estava na Jovem Pan no dia seguinte? O Bebiano. Sempre que acontecia uma coisa, eles levavam o Bebiano. Então, é o terceiro diretor de jornalismo que estão falando nesse vídeo de hoje, que, cara, tem um lado que não é o lado, assim, que é um lado tucano. Que tem um lado tucano, assim, a veia tucana, PSDBista. Paramos por aqui? Não. O presidente da Jovem Pan, Tutinha, discursou no evento O Brasil que Queremos, organizado pela Rádio Jovem Pan e o Grupo Lead. E aqui eu falo assim, pesquisa aí no Google, Jovem Pan e Grupo Lead. Veja quantos trabalhos juntos a rádio fez em parceria com o Grupo do Dória. O Grupo Lead é o grupo do João Dória. Embaixo você vê, ó, a Jovem Pan é premiada pelo Lead como líder do ano em comunicação em 2019. Tem mais aqui, ó. A nova esquerda doriana. O esquerdista DCM já havia denunciado a gastança de Alckmin com publicidade e apontado a Jovem Pan como uma das principais beneficiadas. Inclusive apontado a parceria do Lead de João Dória com a Jovem Pan para o evento Quem Faz um Brasil Melhor. Quem estava do lado do Tutinha, do dono da Jovem Pan, Geraldo Alckmin. E vocês devem lembrar, quando a Jovem Pan inaugurou os novos estúdios, quem foi convidado para lá? Para ir inaugurar os novos estúdios? O João Dória. O João Dória que abriu a linha de financiamento para as rádios. Tem mais coisa? Tem. Olha isso daqui. Presidente do Lead, só que de Taubaté, quer dizer, presidente do Lead do Vale e proprietário da Rádio Jovem Pan, no município, ainda não é um filiado, mas deve integrar o PSL. A Joyce já estava lá convocando. A Joyce, que já trabalhou na Jovem Pan, foi âncora no Pingo dos Is. Estava aí comentando com o cara. E olha a coincidência, o cara, ele é presidente do Lead do Vale, que é lá da região de Taubaté, e também é dono da Jovem Pan da região. Lead e Jovem Pan dobradinhas. Olha aqui embaixo, outra figura. Michele Iwamamura, diretora de marketing da Rádio Jovem Pan, ao mesmo tempo, olha só, é do Lead. Ela também é do Lead, o grupo do Dória. Então, sempre de mãos dadas um com os outros. E ainda para terminar, só para colocar aqui algo para deixar uma pulguinha atrás da orelha de vocês, temos o Fralda. Quem não conhece o Fralda? Fralda tá lá, filho de quem é? Paulo Marinho. Paulo Marinho, que o João Dória colocou para consertar o PSDB no Rio de Janeiro. O Fralda, ele é estagiário de lobista. Tá aprendendo. Ele é o presidente fundador do Lead Futuro. A festa do João Dória, aniversário, ele sempre tá lá, bonitão, cabelo penteado, gelzão. Cara bonito. Tem cuidado, boa família, né? Tá lá, ó, um dos eventos do Lead Futuro do filho do Marinho. Grupo Lead, criado por João Dória, vai discutir no mercado o remédio à base da ervinha. Você vê, ó, o Lead Futuro, braço do Grupo Lead, hoje criado pelo governador João Dória, vai promover um debate sobre a comercialização do canabidiol, substância encontrada na planta, ainda bota nome bonito, ó, cannabis. Sabe que ervinha é essa, né? Do Lead. Você vê aqui, ó, olha a foto desse rapaz. Olha como Fralda é um cara descolado. Henrique Meirelles, trabalha no governo de São Paulo. Olha lá o Lead, ó. Olha com o Witzel. Eita, tá com o Witzel, viu? Paulo, essa foto aqui é complicada, viu? Essa foto aqui é complicada.
Isso daí, gente, no final das contas, a Jovem Pan tem um lado. A Jovem Pan faz o quê? Ela dá espaço, tudo aqui pra mim. A Jovem Pan dá espaço para alguns jornalistas que são de direita, que são conservadores, falar um pouquinho mais. Mas você vê, cara, é lá aquele cara que tem um negócio na cabeça, que só fala groselha, Joel Pinheiro. Já passou por Vera Magalhães, Marco Antônio Villa. Eles contrataram agora a Amanda. Fefito, todo esse pessoal, meu Deus do céu. Qual é o apreço que essas pessoas possuem pela verdade? O próprio André Marinho. Você vê lá o fralda, meu Deus. Tá cada dia pior. A Jovem Pan vai lá, coloca algumas pessoas. Por quê? Porque dá audiência. Mas a Jovem Pan, ela tem uma cartilha. Ela tem uma linha editorial. É uma empresa privada. Tutinha faz o que ele quer. Agora não dá pra negar, né, que existe assim uma amizade forte com o PSDB paulista e com o João Dória. O vídeo era isso. Fica de olho. Boca fechada não entra mosca.